Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, igreja? Glória a Deus, vamos ficar em pé e vamos adorar o Rei da Glória, porque se nós ligarmos no trono do Senhor agora, tenha certeza que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor manda do céu, aleluia. Muitas pessoas buscam o que é horizontal, mas nós cristãos buscamos aquilo que vem da vertical. Vamos falar com o nosso Pai nesta noite, aleluia. Vamos adorar, amém, igreja? Vamos adorar a Jesus. Quero chamar aqui a irmã Cida, a irmã Aparecida, venha fazer essa oração. Vamos pedir por todos nesta noite, os enfermos, doentes, necessitados. Quem necessita de oração? Eu e minha casa. Então vamos adorar a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar então. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos na tua casa mais uma vez para te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Deus, venha abençoar, Senhor, teu povo, a tua igreja, Senhor. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Aqueles que não podem vir na tua casa, Senhor. Visita com teu poder, Senhor, com a cura, a libertação, meu Pai. Age com a tua graça, Senhor, Espírito Santo da verdade. Vem, Senhor, de encontro com o teu povo, Senhor. Oh, Jesus, desperta, Pai, a tua igreja, Pai. Aqueles que estão parados, aqueles que estão desanimados, Senhor. Aqueles que estão, meu Deus, sem força para caminhar na tua presença, Senhor. Age, meu Deus, com o teu poder, Senhor. Da força, da graça, meu Pai amado. Oh, Deus maravilhoso. Visita os lares, visita as famílias, Senhor. Aqueles que estão viajando, aqueles que estão, meu Deus, a trabalho, aqueles que estão trabalhando, meu Deus. Oh, Senhor, alcança, meu Senhor da glória. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. E derrama do teu poder, Senhor. Te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Davi falava assim, ele ficava alegre quando dizia assim: alegrei-me quando me disseram. Vamos aonde, igreja? Vamos na casa do Senhor, aleluia. E nós estamos aqui para adorar a esse Senhor, aleluia. Adorar aquele que é o nosso dono, que é o guia das nossas vidas, que é aquele que nos segura, que é aquele que em meio ao vendaval ele diz assim: aquieta-te, eu estou aqui, aleluia. Se você crer nesta noite, você vai adorar a Jesus com tudo aquilo que você tem. Vamos adorar a Ele, vamos glorificar a Ele. Vamos adorar o hino da harpa cristã, 291 da harpa cristã. Adore ao Senhor com alegria, aleluia. Adore ao Senhor, igreja, aleluia. Glória a Deus, 291, aleluia. Quem quer receber essa coroa, aleluia. Então adore, aleluia, glória a Deus, aleluia. Adore ao Senhor com alegria. Diga. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Diga para ele. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo o quê? Diga para ele, aleluia. Até morrer eu vou o quê? Aleluia, diga. Levarei eu também minha cruz. Diga para ele, diga. Vê por uma coroa trocar. Diga para ele. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus
igreja, adore. Adore a Ele, aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Diga para Ele. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Diga aleluia. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar. E diga para Ele, aleluia. Cristo vem, me buscou, glória, oh glória. Uma parte da glória e de ver. Sim, eu amo a mensagem. Ele é manado, de morrer e levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Diga pra Ele, até por uma coroa trocar. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Eu pergunto essa noite, você está disposto a caminhar para receber essa coroa, igreja? Aleluia. Estamos neste caminho, aleluia. E estando neste caminho, aleluia, lembra, o nosso próprio Deus diz que nós teremos uma parte dessa glória, aleluia. E não há como nós ficarmos parados, aleluia. Não há como nós deixarmos a vida nos abater, aleluia. Sabe por quê? Porque o Cristo um dia vem nos buscar, aleluia. E Ele quer um povo forte, um povo alegre, um povo cheio de graça, aleluia. E por este motivo vamos adorar a Jesus. 141 da harpa cristã, adore ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Cante com alegria, cante com alegria, aleluia. Vamos, igreja, aleluia. Diga para Ele. De guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por o quê? Diga para Ele. É sua mão que... Diga. Oh, glória. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste o quê? E aí, igreja? Diga pra Ele. Acho prazer em... Aleluia. Você é amigo, oh glória. Gozo me traz, oh glória, diga. Guia-me sempre. Diga pra Ele. Oh glória. Salvador, tu me compraste. Aonde, igreja? Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Diga pra Ele que me encheu do... Diga pra Ele, sentindo o pé, sinta a mão dele. Posso cantar na... Oh, glória, diga. Guia-me sempre. Declare para Ele. Guia meus passos, Salvador.
Olha só, igreja. Pelo jardim e pela cruz. Fale, lá ficou morto, lá na cruz ficou velho eu, irmã, o glória andaremos. Guia-me sempre, meu Senhor, oh glória, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Oh glória, adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor, igreja, adore ao Senhor, aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia, nessa noite, o Senhor pergunta para mim e para você, aleluia. Onde ficou o velho homem, igreja? Lá naquela cruz do Calvário, aleluia. Nós estamos aqui porque adoramos um Deus vivo, aleluia. E a palavra dele diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, aleluia, e pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia. Então nesta noite, nós que estamos aqui, e você que está aí do outro lado também nos ouvindo, aleluia, a todos que ligaram, Face, a internet, o YouTube, a rádio, em todos os lugares, tenha certeza que o Senhor é aquele que Ele ouve, sim ou não, igreja? O Senhor é aquele que Ele ouve. A palavra do Senhor diz que Ele não está com seus braços encolhidos e nem com seus ouvidos agravados, para que Ele não possa salvar, aleluia. Então nesta noite, uma noite onde nós buscamos a Deus, numa sexta-feira onde tantos, estão fazendo tantas coisas, aleluia. Tantos estão indo para lugares que não são do agrado de Deus, onde tantos estão procurando coisas em lugares obscuros, pessoas que estão, tantas pessoas que estão pelas ruas, buscando um deusinho deste tamanho, aleluia, mas se esqueceram que o Deus verdadeiro, aquele que cura, que salva e que liberta, aleluia, é o único que pode dar salvação às almas abatidas, aleluia, é o único que pode libertar o cativo do inimigo, é o único que pode despertar o que dorme, aleluia, é o único que pode te livrar nesta noite, se você abrir o teu coração, é o único que pode te livrar da garra do inimigo, aleluia. Ele diz assim, lá em Isaías, operando ele, quem vai impedir? Quem vai impedir, não é assim, presbítero Hélito? Ninguém vai impedir, aleluia. Ninguém vai impedir o que Deus tem para você. Não importa onde você esteja. Não importa se você esteja deitado na cama de Satanás. Mas o nosso Deus é aquele que te levanta nesta noite, aleluia. Se você dar abertura para Ele, aleluia. Então clame ao Senhor enquanto se pode achar, amém? Nós vamos ler a palavra desta noite. A palavra devocional. E eu quero chamar aqui presbítero Wellington, ele vai estar lendo a palavra devocional da noite. Vamos ficar em pé, em devoção ao nosso Deus, aleluia, em honra e glória do nosso Pai Celeste, aleluia. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agradecer a Deus por mais um dia Ele estar aqui na presença do Senhor para adorar e glorificar seu santo nome. Aleluia. Atos 8, versículo 14. Glória a Deus. Atos 8, versículo 14. E diz assim, o tema, Pedro e João em Samaria. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus.
Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receberá o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nenhuma sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aleluia. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura, em laço da iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada que disseste venha sobre mim. Eita Deus, glória a Deus, né? Aqui sabe que lá em Samaritanos, né? Eles tinham recebido já de Pedro e os apóstolos. Eles estenderam a mão e o Espírito Santo venha sobre eles. E aqui trazendo para a nossa vida, né? Aqui também fala também de falsos profetas. Que muitas das vezes eles vêm, pregam a palavra de Deus, fala que Deus falou e verdadeiramente Deus não falou nada, né? Fica enganando o povo. Tem muitas igrejas assim também, né? Enganando o seu povo, falando da palavra de Deus, que Deus falou, que vai dar isso, vai dar aquilo, mas não prega o verdadeiro evangelho. Não fala a verdade que, primeiramente, tem que buscar o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui Pedro, quando falou isso, rapidamente, ele queria ter um dom, querendo comprar o dom de Deus, sendo que tudo que Deus dá ao seu povo, aos seus servos que prega a palavra, é o dom gratuito. É o Espírito Santo de Deus que, quando a gente recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, Ele verdadeiramente que revela a sua palavra verdadeira. Não é os falsos profetas falando que Deus falou e Deus não falou nada. Porque Deus não fica falando todas as horas com as pessoas. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. Quando nós oramos, não é de repente que Deus pode falar com você na hora ali. Você vai orar a Deus e pode ser uma semana, 2, 3 ou um mês. Aí Deus te responde. Aí sim, aí verdadeiramente o Espírito Santo vai falar com você. Ou às vezes quando nós já temos o Espírito Santo, quando você tem verdadeiramente uma intimidade com Deus, aí sim Deus revela a palavra no seu coração e você passa para a igreja. Aí sim, mas aqui ele foi desmascarado, né? Então é assim que Deus faz. Quando as pessoas falam, Deus falou, aí outro vem e fala assim, Deus não falou nada disso aí. Então ele começou a enganar muito povo, mas aqui foi revelada a palavra de Deus, de Pedro e João. E aí o que ele fez? Ora ao Senhor para que ele não venha esse mal contra mim. Então ali houve um arrependimento, tenho certeza que foi um arrependimento, e ele aceitou Jesus. E eu creio que ele foi batizado com o Espírito Santo, aquele Espírito Santo verdadeiro que fala ao nosso coração para a igreja, em nome de Jesus, amém? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar agora ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para glorificar Seu santo nome. Pai, estamos todos aqui, Pai, reunidos para Te louvar e engrandecer Seu santo nome. Pai, somos gratos pelo dia de hoje, Senhor. Muitas das vezes somos afrontados no nosso trabalho, aonde nós estamos também somos afrontados, mas não importa. O importante é servir o Senhor, porque só o Senhor, só o Teu Espírito Santo que nos faz trazer a paz, Pai. Oh, Deus querido, obrigado, Senhor. Pai, abençoa as pessoas que estão aí fora, Senhor. Alcança cada um, cada família, cada lar, Senhor. Aqueles que estão também, meu Pai, despercebidos, aqueles que afastaram da Tua casa, traz de volta, Senhor.
toca no coração, coloca amor, desejo, para que eles possam te servir de todo o coração, Senhor. Porque nós também estamos orando a essas pessoas aí fora, Pai, para que o Teu Espírito Santo alcance cada um que estiver aí fora, Senhor. Abençoa todos, também vai lá também nos hospitais, Senhor, Espírito Santo. Toca naquelas pessoas que estão enfermas, toca naquelas pessoas que já estão acamadas, que já estão mais vivas espiritualmente, Senhor, estão mortos. Mas que o Teu Espírito Santo tira aquele espírito da morte e coloca o espírito de vida sobre aquelas pessoas. Traz eles, Senhor, de novo, Pai, para a Tua presença, Senhor. Traz ele para os Seus lares, para que eles possam saber, Senhor, esse povo aí fora, para que possam saber que só existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, aquele que continua salvando, aquele que continua curando e libertando as pessoas de todos os vícios, todos, Senhor. Por isso, Pai, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Diz assim, ó. A minha alma está cheia de paz. Diga. A minha alma está cheia de paz. Tenho muita alegria e prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Ah, não, você cantou para nós. Aleluia, glória a Deus. Então vamos cantar para o Senhor, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Então fala assim: hoje o culto vai ser maravilhoso. Diga, porque Jesus vai derramar o seu poder. Diga, hoje o culto vai ser maravilhoso. Diga, porque Jesus vai derramar o teu poder. Diga para Ele: derrama, Senhor. Diga, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor. Diga. Diga isso. Derrama sobre nós o teu poder. Diga. Quem é este povo? Diga. Que povo é este? Diga. Este é o povo que vai morar. Isso. Quem é este povo? Diga para ele. É este povo que vai morar no céu. Então declare, fale. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar que com Jesus lá no céu. Diga. Vai morar, vai morar. Diga. Com Jesus lá no céu. O homem que andou. O que é? Chama-se. Isso. O homem que andou na Galileia. Chama-se Jesus de Nazaré. Diga. Ele é meu amigo. O quê? Renova minha vida e aumenta cada dia mais a minha fé. Aí fala, fé mais amor, fale. Peça para quem? Peça ao Salvador, pois sem fé e o quê? Não pode agradar ao Senhor. Adore ao Senhor, igreja, aleluia, aleluia. Olha só, nós somos um povo privilegiado, aleluia. Somos um povo que o Senhor, Ele diz que Ele nos olha como a menina dos olhos dEle, aleluia, aleluia. Olha o prazer que o Senhor tem para quando nós viemos para a casa dEle. E nós adoramos a Ele. O presbítero Hélito falou que tem hora que nós passamos tantas coisas nas nossas vidas. Não é assim? Às vezes no trabalho, em casa, na escola, né, Yasmin? Às vezes passamos tantas coisas. Aleluia. Mas o Senhor, Ele diz que Ele cuida dos seus. Aleluia. E quando nós chegamos aqui na casa, eu mesma sou assim. Quando eu piso o meu pé aqui dentro, aleluia, eu esqueço de
toda a minha vida, aleluia, eu venho para adorar ao Senhor, dar a Ele, como hoje fosse o meu último culto, aleluia. E é assim, lembra de Moisés? Moisés disse assim, quando Deus chamou ele para ir lá ver, falar com ele naquela sarça ardente, o que ele falou para Moisés? Moisés, tira o sapato dos teus pés, aleluia, porque onde o lugar que tu pisas é santo, aleluia. Então quando nós entramos aqui, aleluia, nós devemos esquecer de tudo, pisar no átrio, olha só, nós estamos pisando no átrio do santo, aleluia. E por isso é só alegria, a igreja. Então adore ao Senhor com tudo que você tem, amém? As irmãs do círculo de oração vão estar adorando ao Senhor. Adore a Ele, glorifique a Ele, aleluia. Nós vamos adorar o hino hoje, que se chama No Tempo Dele, aleluia. Então nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade, aleluia. No tempo dele, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, vamos adorar o Jesus. Aleluia. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Diga pra ele: todos chorando e Jesus não chega, em nosso amado e Jesus não chega, pois a dura se Jesus não chega, pois depois que fim Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, foi no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não. Aí olha só o que acontece. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, dizia: se tu tivesse aqui ele não morreria. Escute, mas Jesus disse: Marta, com tua voz tão calma, o teu irmão hoje eu farei ressuscitar. Escute, fale, pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje eu vou operar. Diga, eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória tu vai ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar, então mais tarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer. Pois eu sou
Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus, o Senhor essa noite já está falando conosco, aleluia. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, porque eu sou o que sou, aleluia. Para Deus, Ele diz assim, que o nosso problema para Ele é nada, aleluia. Que o nosso problema para Ele é nada, mas se nós verdadeiramente, o que é, igreja? Escolhermos a Ele, aleluia. Adorar a Ele. Tem um hino que eu sempre gosto, que diz, lá em, acho que é em Salmos, né, 139, que ele fala assim, se passares pelo fogo, não te queimarás, aleluia. Você crê nisso, igreja? Se você passares pelas águas, elas não te submergirão, aleluia. Aí ele diz assim ainda, olha só, se colocares a tua cama no céu, mas lá também eu estarei, aleluia. Adore ao Senhor, igreja, nosso Deus é grande, aleluia. Nosso Deus é poderoso, é santo, fiel e justo, aleluia. Vamos adorar, eu quero chamar aqui para dar uma saudação. A irmã Neuza, venha dar uma saudação, irmã Neuza. Aí logo em seguida a irmã Vanessa adora ao Senhor. E nós vamos continuar adorando ao nosso Pai Celeste, amém? Glória a Deus, aleluia. Usa ela, Jesus, aleluia, aleluia. Enquanto ela fala, vocês vão dando glória, aleluia. Chame o Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde, seu irmão, com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui em Coríntios 13. 1 Coríntios. Amém. 1 Coríntios 13. 13. Amém? O tema aqui é o amor. Fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal, que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não soberbece. Não suporta com indecência. Não busca os seus interesses. Não irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Irmãos, Paulo deixou essa mensagem, e é uma mensagem forte, né? Que fala sobre o amor. Então ele fala a importância tão grande que é o amor, né? Porque eu mesmo falo, se a gente não tiver amor, nós não somos nada. E nem podemos fazer nada sem amor. Porque o amor que faz com que a gente seja diferente. O amor que faz com que a gente aceita a Deus como nosso Salvador. É o amor que faz com que nós perdoamos, né? O próximo, que nós amamos o próximo. Tudo é o amor. É tudo pelo amor. Então esse texto aqui é maravilhoso, né? Ele fala tudo, ele poderia fazer tudo isso, mas se ele não tivesse amor, nada ele seria. E nada somos sem o amor, né? O amor é tudo. Por isso quando fala Deus é amor,
porque o Deus é amor, porque já fala a palavra, e nós temos que amar como Deus ama. Nós temos que ter esse mesmo sentimento em nós, esse sentimento puro, esse amor puro, sabe? Sem, como Paulo fala, sem interesse, né? Sem suspeitar mal. Um amor que nasce em nós sem nada, sabe? Aquele amor que vem, que nós não tem explicação, nem tem como explicar esse amor. Não tem como explicar o amor. A gente ama e pronto, não é isso? A gente ama Deus, ama o próximo, ama todos. E a gente tem que continuar amando, independente do que acontecer. Não é que a gente tem que viver ou conviver com as pessoas, mas nós temos que continuar amando. Tem que amar. Porque quando o amor está dentro de nós, não tem nada, não fica nada de mal dentro de nós. Quando a gente tem um amor de verdade aqui dentro, não tem nada de mal. Não fica nada, porque o amor não dá lugar. O amor não dá lugar para o mal. Não dá lugar para nada. Para nenhum tipo de sentimento. É só Ele que ocupa o nosso ser, ocupa o nosso coração, ocupa tudo em nós, é o amor. E quando Ele ocupa tudo, então não tem como nós sentir nada indiferente. Não importa o que as pessoas façam, o que deixa de fazer, nós temos que continuar amando. Foi isso que Jesus deixou para cada um de nós. Ele deixou para que nós amassem a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. E o segundo, amar o próximo. Se Jesus deixou o mandamento, nós temos que cumprir. Queira ou não queira, não é fácil. Ninguém está falando que é fácil, né? Amar o próximo. Mas se Jesus deixou o mandamento, nós temos que cumprir e obedecer esse mandamento. Se nós não obedecer o mandamento, nós não estamos obedecendo a Deus e nem a palavra que Ele deixou. Então nós temos que continuar, gente, amando, continuar com esse amor no coração, continuar vivendo, sabe, sem pensar em algo, sem pensar em nada, de coisas que vai nos prejudicar, coisas que vai nos afastar do Senhor, coisas que vai sujar o nosso coração diante dEle. Não, se nós colocar esse sentimento em primeiro lugar, que é o amor, nada entra, nada mais. As pessoas podem até falar, fazer mal, mas se você tem um amor verdadeiro, você não deixa mais. É que na hora, às vezes, se alguém falar algo para nós, a gente fica triste, né? Mas só que logo passa. Sabe por que passa logo? Porque a gente tem amor, então a gente não guarda nada, né? Não guarda ressentimento, não guarda mágoa, não guarda rancor, por causa desse amor. Você sabe que quando Jesus comparou o reino de Deus como criança, Ele comparou por causa disso, porque a criança, ela não guarda, ela, né? A criança, ela é tão inocente, você pode fazer o que você quer com ela. Na mesma hora que você chama, ela te abraça, né? Ela te beija. A criança, ela tem assim, ela não guarda nada, né? A criança é pura. Então isso que Jesus, por isso que Ele falou que o reino de Deus é semelhante o quê? A uma criança. Porque se nós não se tornar como uma criança, nós não alcançaremos o reino de Deus. Porque é dessa forma. Dessa forma, quando alguém fazer algo com nós vamos ficar tristes na hora, mas daqui a pouco a gente vai lá e abraça de novo e beija e está tudo bem. Está tudo normal. Mas se nós fazer o contrário, começar a guardar mágoa, rancor, se nós começar a fazer isso, o que vai fazer? Nós vamos afastar de Deus. Porque você sabe que o rancor, a mágoa, o ódio afasta você de Deus. Ele não te aproxima de Deus. O que aproxima de Deus é o amor. Então, por isso que Paulo fala aqui sobre o amor. Ele fala que só o amor, é só Ele para você vencer. É só com Ele para você vencer. E eu deixo essa mensagem. Que Deus abençoe. Medita nela, tá? E que nós continuamos amando. Glória a Deus, aleluia. Quando a irmã Neuza abriu a Bíblia para falar sobre esse texto, eu já falei, é forte porque isso é um texto tão profundo. E se você ler o capítulo 12, lá último, o verso 31, olha só o que ele diz. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, aleluia, que é o amor, aleluia. Lembra, antes da irmã Vanessa, louvar o Senhor, eu fico imaginando o amor de Cristo, esse amor que Paulo está pregando aqui.
É o amor de Cristo, um amor que não teve reserva nenhuma. Foi um amor tão puro, um amor tão gostoso, que eu imagino Jesus um homem. Nós não sabemos quais eram as feições físicas dele, se ele era forte, se ele era magro, nós não sabemos. Mas ele aguentou tudo aquilo que nós conhecemos, a história dele. E pense bem, igreja, quando ele estava lá na cadeia de Antônia, que chamava, da cadeia de Antônia até o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, tinha 1 quilômetro. E a cruz dele pesava 80 quilos. E nós não conhecemos como era Jesus. Mas eu imagino ele todo ferido. E ele com aquela cruz. E cada estágio eu imagino Jesus falando: eu vou continuar porque eu amo vocês. E aquelas pessoas cuspiam em Jesus ainda. Atiravam pedra nele, ele falou: eu vou continuar, porque eu amo vocês, aleluia. E foi subindo 12 estações, igreja, pense bem, sentindo tudo aquilo que ele sentiu, que ele levou tudo de nós. E nós, quantas vezes somos tão egoístas, que achamos que essa palavra amor é tão pequena. Mas ele subiu naquela cruz por amar a nós, aleluia. E esse amor que nos constrange, esse amor que nos deixa tão indignos, nós devemos buscar sermos dignos e alegres por conta desse amor que Paulo nos ensina, que o amor tudo suporta. O amor tudo ele leva, ele não pensa, ele não retrocede. O amor apenas guia, o amor apenas enche, que é o amor do Espírito Santo de Deus. E esse amor está aqui nesta noite, nos embalando e dizendo: eu estou contigo, não temas, igreja, eu estou contigo. Então você adore a Ele. Vamos ouvir a irmã Vanessa adorar. Enquanto ela adora, vamos dar ao Senhor os nossos dízimos e as ofertas da casa do Pai. Amém, igreja? Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Glórias a Deus. Você é uma preciosidade para o Senhor. Aleluia. Muitos olham para você e não conseguem ver o teu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior. Mas não sabe a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida. Mas o garimpeiro tanto insistiu, que no meio do barro ele viu a pedra escolhida. Não ouça o inimigo, está dizendo: você já perdeu. Mas você é uma preciosidade, garimpada por Deus. Quem olha seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, nas águas do Espírito lavou. Entre os cascalhos uma pedra linda o Senhor achou. Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como o homem vê, você tem valor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre os chamados tu és escolhido, amado do Senhor. O Senhor nos escolheu, aleluia. Oh glória, e Ele nos ama. Aleluia. Não ouça o inimigo, está dizendo: você já perdeu. Mas você é uma preciosidade, e
garimpada por Deus. Quem olha seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, nas águas do Espírito lavou. Entre os cascalhos, uma pedra linda o Senhor achou. Um diamante puro que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como o homem vê, você tem valor. Oh, glória! Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre os chamados tu és escolhido, amado do Senhor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre os chamados tu és escolhida, amada do Senhor. Amada do Senhor. E as palmas é pra Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Você é escolhida, igreja, aleluia. Só por você ser escolhida. A palavra do Senhor disse que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu, aleluia. Em Deus Ele pegou esse barro maltratado, Ele pegou, Ele nos moldou, Ele limpou, aleluia. Aleluia, Ele limpou, Ele tirou, sabe, os coisinhas que estavam dentro. Ele tirou os rabujos, Ele tirou tudo ali de dentro, aleluia. Ele te fez uma pessoa melhor, aleluia. Uma pessoa diferente. E não vale, igreja, nós adorarmos esse Deus que um dia ninguém dava nada por nós, mas Ele disse, ninguém dá nada por ti, mas eu estou te vendo aqui de cima, aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Lembra, igreja, eu amo essa palavra, lembra de Mefibosete, aleluia. Ele estava esquecido lá em Lodebar, aleluia. Ninguém lembrava mais daquele menino, aleluia. Neto de Saul, ninguém lembrava dele. Ninguém dava nada por ele, mas o Senhor, quando Ele tem projeto com alguém, Ele sempre coloca alguém do lado dessa pessoa para cuidar, zelar e levantar, aleluia. E do lado daquele menino tinha uma chamada Zipa, aleluia, glória a Deus. Uma mulher que sempre segurou as mãos daquele menino. E foi passando o tempo, ele já estava um homem, achando que todo mundo já havia esquecido ele lá. Mas o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Ele nunca esquece dos seus, aleluia. E lá um belo dia, Davi começou a perguntar se ainda havia alguém, aleluia, descendente de Saul, aleluia. E mandou procurarem a ele. Quando chegaram lá em Lodebar, acharam aquele menino e levaram tudo sujo, cheio de carrapato, paralítico, aleluia. E quando chegou lá no palácio, aleluia, Davi mandou que banhassem ele, colocasse vestes novas. O Senhor está colocando vestes novas, aleluia. O Senhor está mudando os sapatos, aleluia. Oh glória. E aquele menino que ninguém dava nada, Davi falou assim: ninguém sentará na mesa enquanto ele não chegar, aleluia, oh glória. Jesus está falando conosco nesta noite, aleluia, aleluia. Talvez nós sentimos tudo isso, mas o Senhor, Ele não esquece dos seus, aleluia. Ele diz lá em Isaías capítulo 58, Ele diz assim, que Ele anda continuadamente com os seus, aleluia. E você pode estar se sentindo seca, sequíssimo como o deserto, aleluia. Mas Ele, como Ele nos vê, Ele diz assim que Ele manda um manancial de águas tranquilas e você frutificará novamente, aleluia.
Nesta noite, adore ao Senhor, igreja, porque o Senhor está neste lugar, aleluia. Ele diz que onde estiver ali, com o coração voltado para Ele, o Espírito Santo passeia, o Espírito Santo visita, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo liberta, o Espírito Santo coloca roupa nova. Então comece a glorificar a Jesus, aleluia, porque Ele está neste lugar, aleluia. E eu vou aqui, o Senhor colocou um cântico aqui na minha cabeça. Só que a Vanessa vai ter que me ajudar. É um cântico que ela sempre louva Ele, aleluia. Batalha do arcanjo, aleluia, glória a Deus. E nós vamos declarar porque acima de nós, igreja, está uma grande guerra espiritual. Talvez nós enfrentamos guerras ontem, hoje e enfrentaremos amanhã, mas o Senhor é aquele que manda o anjo, aleluia, trazer aqui a força para que nós possamos vencer, aleluia. E nós vamos cantar este cântico, vamos adorar ao Senhor, aleluia. Você adore a Ele com toda a sua alegria, porque Ele está neste lugar, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus, aleluia. E é uma batalha, igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, adore a Ele, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Ele, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Batalha agora, igreja, batalha, aleluia. Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu? Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu? Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. Um anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar, ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda potestade que impedia o anjo de passar. Aleluia. O Senhor mais uma vez vai ordenar, diga agora, a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 10.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cosmo ou no sideral. E outra vez no mesmo arcanjo a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Levante a tua mão. Vai acontecer. Receba agora, igreja. Acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová. Mesmo que o inferno sem pureza vale estremeça, não impedirá. E vai acontecer. Tem que acontecer. Diga. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Oh, glória, aleluia. Receba hoje das mãos do Senhor, aleluia. Levante a cabeça e adore ao Senhor, aleluia. Oh, glória, diga. Vai se repetir o que aconteceu há uns 10.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. E vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová. Mesmo que aí do inferno sem pureza vale estremeça, não impedirá. E vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová
inadmissível é inaceitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Aleluia. Declare, vai. Aleluia, fale. E vai acontecer. Declare. Tem que acontecer. Um anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. E mesmo que aí o inferno se enfureça, vale estremeça, não impedirá. E vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por Aleluia. Jeová. Aleluia. Escolhido, Aleluia. perder uma luta. Aleluia. 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 O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. 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 As palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Adore, igreja. Aleluia. Adore. Se libere a Jesus. Aleluia. Adore a Ele. Aleluia. Adore o Rei dos Reis. Aleluia. Adore o Mestre dos Mestres. Aleluia. Adore aquele que desceu ao inferno. Aleluia. Com a chave da morte do inferno. Aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentir a presença do Espírito Santo. Oh, Deus glorioso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é santo, aleluia. Nosso Deus é santo, é santo, é santo, santo, santo. Aprenda, igreja. Nós vamos chegar lá no céu dizendo santo, santo, santo. Adore a Ele, santo, adore a Ele, santo. Tu és santo, Pai, aleluia. Ele é maravilhoso. Oh, que alegria, Jesus. Oh, que alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Desde que Davi falou, alegrei-me quando eu cheguei lá na casa do meu Deus. Aleluia. Oh, Deus glorioso. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero chamar aqui para dar uma palavra para nós esta noite. E nós vamos continuar na mesma fiação, aleluia. Na mesma ligamento, no mesmo igreja, aleluia. Paulo, ele nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo, aleluia. Que nós devemos buscar, já foi lido aqui, lá em Atos dos Apóstolos, aleluia. Que lá no capítulo 2 ele diz, quando estavam reunidos com o mesmo pensamento, aí que de repente veio um vento veemente, aleluia. E encheu toda a casa, aleluia, aleluia, encheu toda a casa, encheu toda a casa, aleluia, oh glória. Deixe Deus encher a tua casa nesta noite, aleluia. Deixe Deus mudar a sua trajetória esta noite, aleluia. Que eu cheguei de um jeito, mas eu vou sair de outro, em nome de Jesus. Nós chegamos aqui com N coisas, mas nós sairemos daqui alegres, aleluia. Dando paz em nome de Jesus Cristo, aleluia. E você que está nos ouvindo aí, você quer sentir essa mesma alegria, aleluia. Essa mesma paz. Qual é o nome dele, igreja? É Jesus de Nazaré, aleluia. É Jesus, é Jesus. É Jesus que nos enche com o amor supremo dele. Um amor que não nos deixa. Um amor que ele sempre supre o que precisamos, aleluia. Embora muitas vezes estamos fracos por fora, mas ele diz assim, diga ao fraco, como diz irmã Neuza, diga o fraco que eu sou forte, aleluia. Então você declara essa noite, eu sou forte, aleluia. Eu sou forte, aleluia, porque Deus está em mim, aleluia.
Declare. Eu aprendi com a irmã Neuza ontem, nós conversando lá em casa, que nós temos que determinar a nossa vitória. Temos que determinar. Essa noite eu determinei a minha vitória. E você determinou também, igreja? Eu determinei a vitória, em nome de Jesus, aleluia. E nós vamos ouvir mais um pouquinho de Deus, porque nós estamos aqui por Deus, aleluia. Nós não estamos aqui para saber nada de homem, né? Mas de Deus, aleluia. Porque ele diz que lá em João, capítulo 6, verso 51, ele diz assim: eu sou o pão da vida, aleluia. Eu sou o pão que sacia a sua sede. E ele diz, ele diz assim, eu sou o pão vivo, que desceu do céu para alimentar a minha igreja, aleluia, oh glória. Ele desceu, igreja, para dar-nos alimento, para nos fazer diferente, aleluia, para nos fazer pessoas melhores, aleluia. Ele não quer que sejamos iguais, não, ele quer que nós sejamos melhores, aleluia. Aleluia. Por isso que ele diz que nós comeríamos o melhor dessa terra, porque nós estamos com o melhor de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Quero chamar aqui o pastor Daniel, falar algo da parte de Deus. Vamos ouvir um pouquinho mais de Deus. Aleluia. E você continua glorificando ao Senhor. Aleluia. Continue dando glória, continue glorificando o nome santo de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Um dia eu aprendi que quando a gente está enfermo, doente, nossa, eu nunca vou falar tudo que eu já passei, que eu passo, né? Todos sabem que eu tenho problema no meu pulmão, mas eu não me importa se eu estou rastejando, não importa se eu não estou nem aguentando tanto tossir, aleluia, mas eu adoro o meu Deus, porque eu sei que pode demorar o que for, mas lá em Eclesiastes dele diz que há tempo para todas as coisas, aleluia, debaixo do céu e da terra, aleluia, e ele tem o tempo certo para exaltar os seus servos, amém, igreja? Vamos adorar a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bênção, né? Quem já sentiu a presença do Senhor? Amém, meus irmãos? Deus tem falado poderosamente. É impossível não sentir Deus falando aqui. É impossível. Enquanto a irmã Vanessa coloca o louvor ali, eu estou ficando mal habituado. Estou aprendendo com a pastora. Cantar antes de pregar. É um costume, né? Não sei se é bom agora ou se... Mas é rapidinho, é 5 minutinhos só. Solte. Depois você abre a sua Bíblia no capítulo Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, verso 8. Pode soltar. Cante comigo. Ele é, ele tem, ele sabe, ele pode, ele faz. Ele vem, ele transforma, ele perdoa, ele salva, ele batiza. Ele é tudo. Cante comigo. Ouve. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Eles também sabem os metros e centímetros do que? Entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender para ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. Agora vocês. Que mais? Nem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens,
no fundo do mar. Ele é uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não esquece de ninguém. Esse é o nosso Jesus, que transforma as coisas que parecem impossíveis. Ele é nosso Deus. Escute, ó. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais. Sabe, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Aleluia. Ele vê os crimes que os homens cometem. Sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória. Para quando? Para o juízo final. Agora vai, cante. Olha o que ele faz. Olha Paulo, nosso Deus. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar. Entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não esquece de ninguém. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é fiel. Se alguém perguntar assim, o que Jesus faz? É só dar uma olhadinha nesse louvor. Né? Ele faz, ele pode, ele é. Glória a Deus. Agora, o verso, capítulo 4 e o verso 8 vai falar comigo. Vai me chamar a atenção e vai me ensinar o que eu devo fazer. No verso 8. Se não aprender agora, não aprende mais, né? Não é isso? Amém? Capítulo Tiago, livro de Tiago. Quero que esses 20 minutos seja bem aproveitado e que essa palavra nos transforme. E como a pastora já falou aqui, a gente sair daqui diferente de quando chegamos. Verso 8 diz: chegai-vos a, e ele se chegará a vós. É somente esse versículo, a parte A. Repetindo: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Agora vamos meditar um pouquinho. O que a palavra vai confrontar com a gente? Principalmente quem está pregando, né? Chegai-vos a Deus. Por que Tiago escreve exatamente essa frase? Nós sabemos que Tiago era um apóstolo, um escritor, um homem dedicado, temente, e tem um ensino poderoso, abrangente e universal. Essa carta de Tiago é para os crentes de todos os tempos, de todas as épocas. E a mensagem de Tiago, ela é direta, objetiva. O apóstolo Tiago, ele prega de uma maneira bem simples, mas de uma compreensão muito fácil. Ele não usa termos difíceis,
ele não usa palavras de entendimento difícil, mas ele vai direto ao ponto. E nessa carta de capítulo 4, que ele escreve sobre a submissão a Deus, aqui ele ensina a nós um segredo muito eficaz e prático. Porque de tudo que ele escreveu sobre o domínio da língua, sobre sabedoria, sobre a opressão dos ricos sobre os pobres, a fragilidade humana, a paciência, tantas outras coisas que ele escreveu, aqui no capítulo 4 ele trata sobre a submissão, de como o homem e a mulher viver vitoriosamente. O que ele escreve apontando e ao mesmo tempo dando um conselho, quando ele diz: chegai-vos a Deus, porque Tiago, ele passou por uma fase onde ele viu, ouviu, conviveu com pessoas, ele também presenciou muitas coisas boas no meio do povo de Deus, milagres, tantas outras coisas. Foi um dos apóstolos que muito se dedicava a Deus, um homem muito submisso, um apóstolo que orava muito. Tem tem alguns estudiosos da Bíblia, historiadores, que diz em uma dos seus contos, das suas histórias sobre a vida de Tiago, diz que Tiago, não está isso na Bíblia, mas segundo os historiadores, conta que o apóstolo Tiago, ele tinha um apelido. O apelido de Tiago era joelho de camelo, porque diz que ele orava muito. Ele orava por cerca de 4 horas. Diz que o joelho dele era todo sinalado, tudo ralado, tudo. Parecia que era ferido, mas é porque orava demais. Diz que era o apelido dele, joelho de camelo. Então é um homem que teve uma experiência muito profunda, muito grande. Para dar um conselho desse, tinha que ser realmente um homem de muita intimidade. Nos versos anteriores ele disse assim, de onde que vêm as guerras? De onde vêm as contendas entre vós? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais, invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vosso deleite. Aqui Tiago não está falando com o ímpio. Aqui Tiago está falando de uma classe de pessoas religiosas, de crentes, que sentiam inveja, que eram contendeiros, que deixava sobressair os desejos carnais, pessoas que deixavam os desejos carnais florescer, e pedia, orava, buscava, mas nada recebia, porque eles pediam mal. E qual é o pedido mal disso aqui, dessas orações? É quando eles pediam para gastar em seus deleites. É quando os homens religiosos, dizendo supostamente crentes, pediam, clamavam, buscavam a Deus algo para gastar em seus deleites, em suas próprias vontades, com coisas passageiras, com coisas que não edificava, não trazia nenhuma elevo espiritual para eles, gastava em seus prazeres. Então, vendo tudo isso, esse comportamento dos crentes da época, vendo a postura deles, a maneira que eles pediam, a maneira que eles buscavam a Deus, que eles oravam, que eles desejavam as coisas, eles não teriam nada, eles não conseguiriam nada se permanecesse assim, dessa maneira. Olha o que ele ainda diz no verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Ele estava destacando aqui um procedimento mundano entre os irmãos, entre os crentes, porque os crentes na época dele estavam buscando amizade com as coisas do mundo. Eles queriam servir a Deus, mas ao mesmo tempo queriam serem amigos do mundo e seus deleites. E
Tiago está dizendo: vocês não sabem que a amizade do mundo para Deus é inimizade? Será que vocês não entendem que essa amizade que vocês buscam fora do contexto espiritual é inimizade para com Deus, que Deus não quer, não se agrada, Deus não concorda? Então ele está dizendo: essa maneira que vocês estão vivendo é errada. O mundanismo está aí fora, o tempo todo batendo na porta da igreja, dizendo: me deixa entrar, me dá só uma vaguinha, me dá só um espaço na igreja, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa família. Ele está batendo 24 horas as coisas mundanas para entrar, para fazer a gente perder a espiritualidade e viver uma espiritualidade, uma vida espiritual aparente, e perder tudo aquilo que é de uma verdadeira eficácia espiritual, aquilo que tem poder espiritual, aquilo que tem a presença de Deus, aquilo que tem unção, aquilo que tem graça, para a gente perder e viver uma vida aparente, superficial. Então Tiago está explicando: vocês estão andando com amizade comum. Por isso que ele chama de adúlteros e adúlteras aqui. Ele não está se referindo à infidelidade conjugal, à conjunção carnal com outras mulheres. Não é isso. Isso que ele está dizendo aqui, adúlteros e adúlteras, é porque quando o crente ele busca amizade com o mundo, é como se estivesse adulterando, cometendo adultério contra o seu noivo. Qual noivo? Jesus. Então a nossa vida espiritual, quando ela se envolve com as coisas do mundo, e a gente passa a virar amigo das coisas do mundo, é como se a gente estivesse traindo Jesus, que é noivo, como se a gente estivesse adulterando. A igreja não é noiva? Jesus não é o noivo? Ele não vem buscar noiva? Ele não vem buscar noiva pura, espiritualmente falando, virgem, para um casamento real, para uma festa real, para as bodas do casamento? Então ele está esperando esse dia para buscar a noiva pura. Então se essa noiva se mistura com o mundo, se corrompe lá fora com o mundo e seus prazeres, logo o noivo já não vai receber essa noiva como noiva pura mais. Ele vai perder até a vontade de buscar ela. Aí ele vai ver quem é. Os seus olhos de chama de fogo vai olhar e ver e enxergar quem é a noiva pura. Mas se essa suposta noiva se misturar com o mundo, criando inimizades, aí corta-se o elo. A aliança de noivado é cortada ao meio. Aí o noivo não pode compromissar com ela. Olha que coisa interessante. Aí Tiago está dizendo assim: essa amizade que vocês têm com o mundo torna vocês adúlteros. É como Jesus estivesse dizendo: eu não aceito, eu não admito, eu não concordo, não admito que a minha noiva se comprometa com o mundo e seus prazeres. Jesus está dizendo: não aceito. Por isso que Tiago ensina dizendo: é inimizade. Olha, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. Dizendo, quem quiser ser amigo do mundo, pode. Não é certo aos olhos de Deus. Também não é proibido. Você pode porque você tem um livre-arbítrio, nós temos um livre-arbítrio. Mas se isso acontecer, constitui-se, entenda-se que você é inimigo de Deus. Aceita que agora, sendo amigo do mundo, você criou-se uma inimizade, rompendo o elo que estava ligando você com Deus. É quebrado, é rompido. Aí o noivo olha e diz: minha noiva adulterou, prostituiu, quebrou aliança. Então nós, como noiva, como igreja, nós temos que entender o que Tiago está querendo nos dizer. Olha que coisa linda. Ou pensais que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que Ele faz habitar em nós tem intenso, pronto. O noivo não tem ciúme da noiva? Um ciúme zeloso. Todo ciúme descontrolado, desenfreado, todo ciúme ardente, que gera desconfiança, que gera insegurança,
que gera desconforto é pecado e diabólico. Mas todo ciúme que é conhecido como zelo, como cuidado, e um amor que se expressa de maneira que cuida para não perder, ou cuida para que nada venha ocupar aquele espaço daquela união, isso é bom e agradável a Deus. É o zelo do companheirismo, é o zelo do cuidado, é o zelo, como já foi pregado hoje, do amor. E esse zelo o Espírito Santo tem da gente. E o Espírito Santo não quer que o mundo nos influencia. O Espírito Santo está dizendo para mim hoje, aqui agora, que o mundo não pode mais influenciar minha mente e o meu coração. Eu não posso me envolver com o mundo, eu não posso. Porque de lá uma vez já fomos sair. O Senhor já nos tirou. Então ele tem ciúme, mas esse ciúme que o Espírito Santo tem da gente é de zelo puro. Não é nada assim de dizer assim, se você, como tem muitos por aí, né, presbítero, tem muita gente que mata, né, mata as pessoas por ciúme, dizer assim, se você conversar com fulano, se você ir na casa de fulano, quando chegar aqui você vai ver, eu vou te bater, eu vou te matar. Isso não é zelo, isso é um ciúme doentio. Agora, o zelo é aquele ciúme assim, ó, que diz assim, onde você vai? Eu vou na casa da fulana. Vai em paz, Deus te acompanhe. Oh, mas cuidado, vigie, hein? Ok. Toma cuidado com quem anda, com quem fala, onde vai, o que faz. Toma cuidado, vigia, vai em paz. Esse é um ciúme zeloso. Agora aquele ciúme que diz, se você for, você vai ver. O mundo diz assim, eu vou te matar. Eu te mato. Como todo dia acontece isso na televisão. Passa todos os dias. Entendeu? Mas o que o Espírito Santo está falando aqui por meio do Tiago é o seguinte, o zelo, o cuidado que o Espírito tem é o seguinte, quando o crente está tomando uma direção errada, se envolvendo com coisas erradas e mundanas, o Espírito Santo entristece. Não é assim? Ele fica triste. Ele não gosta. Ele não aceita. Mas o fato, mesmo ele não gostando, não aceitando e se entristecendo, ele não impede. Ele fala. Ele orienta, ele conduz, ele lembra, ele nos orienta, ele fala aos ouvidos e ao coração e na mente, mas ele não impede quando o crente quer assumir um compromisso com o mundo, uma amizade com o mundo, ele não impede, apesar dele nos orientar, ele não impede. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus, ele não quer, o Espírito Santo não quer que nenhum crente sirva a ele forçado. O Espírito Santo não quer que nenhuma das irmãs, nenhum dos irmãos, nenhum de nós sirva a Deus com medo ou por medo. Se a gente servir a Deus por medo de ir para o inferno, a gente é o mais miserável que existe. Se a gente dizer assim, eu tenho que ser fiel a Deus, senão eu vou para o inferno, está fora, estamos errados. Se a gente servir a Deus, ser fiel a Deus, não, você tem que ser fiel, eu tenho que ser obediente, eu vou ser obediente até a morte, porque misericórdia, senão não vou chegar no céu, senão eu vou perder o paraíso, vou perder o céu. Se a gente pensar assim, servir a Deus assim, a gente está, como diz aí o ditado aí fora, está feio na fita, né? Mas então, como que a gente tem que servir? Por, o que foi pregado hoje já? Servir por amor e com amor e obediência. Servir por amor e com amor. Se a gente serve a Deus, não olhando o inferno, porque é terrível mesmo, mas servindo a Deus, agradando a Deus, sendo amigo de Deus, sendo inimigo do mundo, por amor, aí a gente está certo, aí a gente está dentro da palavra, a gente serve por amor e com amor. Para terminar, olha que coisa bonita, e agora eu vou para o verso 8 para encerrar. O 6 diz, antes ele nos dá uma graça maior, olha aqui, portanto diz as escrituras, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos, sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aqui está o segredo, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Primeiro ponto para nós vencer,
ser vencedor até o dia do arrebatamento? Primeiro, sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É se submeter a Ele. Segundo ponto. Olha que coisa. Isso. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo. Primeiro se submete a Deus, a sua vontade, ok. Depois resiste o diabo. Como é que é resistir o diabo? Já foi dito hoje. É não dar ouvido para ele, aquele cabeça rachada. O diabo está dizendo, que nada, só um pouquinho, não tem problema não. Só um pouquinho, só um pedacinho, não faz mal não tem nada a ver. Então você não dá ouvido, porque isso é do diabo, é voz maligna. Aí você está resistindo ele. Como Jesus resistiu no deserto. Pula daqui. O senhor é filho de Deus, pula daqui. Está escrito que vai dar ordem aos seus anjos para que te guardem e não tropeces em pedra alguma. Pode pular, não vai acontecer nada com o Senhor, pode pular. Aí Jesus disse, está escrito, não tentará o Senhor vosso Deus. Não tentará, vai-te Satanás. 3 vezes, e ele resistiu às 3. É não dar ouvido a Satanás, não fazer a sua vontade e repelir, expulsar, repreender. Aí você resiste. Quando você faz isso, ele vai embora. Aí tem o terceiro ponto. Primeiro, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. E o terceiro é importantíssimo. Porque se submeter a Deus, resistir o diabo e não fazer isso que eu vou ler agora, que é para encerrar, também não adianta. Primeiro, repetindo, sujeitar a Deus, se submeter a Deus, resistir o diabo, o capiroto sem vergonha, e chegai a Deus. Aqui está o propósito final, aqui está a receita, aqui está a chave de ouro, selando. Chegai-vos a Deus. Muita gente quer resistir o diabo, muita gente até briga com o diabo, né? Entrevista o diabo, pergunta qual é o nome dele, fala que está pisando na cabeça dele, rebenta ele, chuta ele. Parece que está resistindo o diabo fazendo isso. Mas tem muita gente que faz todo esse trupé todo com os demônios, mas não se chega a Deus. Não tem gente que brinca. Se ele vir aqui, eu dou um bicudo nele. Se ele vir aqui, aquele cara rachada, eu dou um piso na cabeça dele. Quem é nós? Quem somos nós para pisar na cabeça do diabo? Quem é? Só teve um que pisou na cabeça de Satanás: Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente Jesus tem o poder de pisar na cabeça do diabo. O crente não. É Jesus que pisa por nós. Se alguém disser assim, irmão, pisa na cabeça dele, mentira. Se não é Jesus, nós já tínhamos sido engolidos vivos. Se não é Jesus na nossa vida, irmão, nós não estaríamos nem aqui nesse culto. Se não é Jesus nos proteger e nos guardar, nós não dávamos um passo de casa para estar aqui. Viu? Nem no carro a gente entrava. É graça, é bondade, é misericórdia. É Ele, é para Ele, é dele, por Ele. Tudo por Ele, para Ele. Somos nada. Somos um povo ingrato, um povo falho, um povo cheio de fracassos e derrotas. Mas nessa noite já foi profetizado aqui pelos louvores que as irmãs cantaram. Em nome de Jesus Cristo, o anjo do Senhor desceu com a espada, cortou toda a corrente, todos os dardos de Satanás, toda a fraqueza, toda a derrota, todo o fracasso foi cortado pela espada do Senhor, pelos anjos do Senhor nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus. A espada está desembainhada, está flamejante, cortando todos os laços do diabo, todas as correntes de Satanás. Em nome de Jesus, está cortado pelo poder do sangue de Jesus. E todo fracasso vai-se embora hoje. Chegai-vos a Deus. Muita gente brinca, faz o que faz, mas não se chega. Para terminar, o que é se chegar? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará. Tem muita gente que quer que Deus venha. Tem muita gente que diz, vem Senhor, dai-me Senhor, opera Senhor, manifesta Senhor, concede-me Senhor. Mas Deus está dizendo, vem você primeiro, faz você primeiro, age você primeiro, faça você primeiro, venha você primeiro. Dá um passo você primeiro, dá um ponto de partida você, dá a iniciativa você, porque depois que você fizer alguma coisa, eu vou reagir e vou fazer a minha parte.
E essa palavra está me cortando ao meio aqui hoje. Ao meio, bem no meio. Deus está falando para mim, faça você primeiro. Quer bênção, quer mudança, quer poder, quer unção, quer graça? Quero. Então, chegue a mim. Volte a orar. Volte a buscar. Volte a ler Bíblia. Volte ao primeiro amor. Volte a ter fervor. Volte a ser feliz. Volte a ser alegre. Dá o seu passo, porque eu vou até você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é o contrário. Deus chega até você e depois você vai chegar até Ele. É mentira. A Bíblia diz, chegai-vos. Porque Deus não é obrigado a fazer nada porque nós quer. Deus não é obrigado a fazer nada simplesmente porque a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa, mas Ele não é obrigado a fazer primeiro. Tá bom, vou te abençoar, meu servo. Tá bom, minha serva, vou te dar, tá bom? Eu vou dar, vou passar a mãozinha na sua cabeça, depois você vem para mim. Nunca vai acontecer isso. Nunca. Nunca vai acontecer. Se a gente ficar prostrado, com sintoma de fracasso, como um derrotado, entregue aos pontos. É que Deus está falando comigo hoje, aqui já falou desde o começo. A gente vai ficar só no fracasso a vida inteira, prostrado, fracassado, cabisbaixo, triste, angustiado, com medo, com terror, com pavor, com tudo e todos, sem ânimo, desanimado, sem força, sem vigor, sem destreza, sem ânimo, sem vontade, sem desejo, sem perspectiva, sem expectativa também, sem nada. E Deus só de braços cruzados dizendo assim, não vou fazer nada. Não, mas Deus, o Senhor tem que viver, o Senhor tem que agir por mim, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu não aguento mais, eu estou assim porque eu estou esperando milagre do Senhor. Não tem milagre. Não vou agir. Eu não vou fazer. Isso que eu estou dizendo está na palavra, está na Bíblia. Eu não faço. Mas por que o Senhor não vai fazer? Por que o Senhor não me dá? Por que o milagre não chega? Por que a bênção não vem? Por que as coisas não mudam? Por que eu não vou ser diferente? Deus aí responde, você não chegou a mim? Você fez tua parte? Não fiz. Então fique esperando aí. Como diz o ditado audaz popular, fique esperando sentado. Se eu que não desço da soberba e da arrogância não, e começo a buscar a Deus, se chegar a Deus, oração, jejum e Bíblia, oração, jejum e Bíblia, vou repetir, oração, jejum e Bíblia, fala Senhor, se eu não fizer isso, Deus não vai corresponder, a verdade é essa, amém? E é uma verdade clara, estou esperando um milagre, é? E o que o irmão está fazendo? O que você está fazendo para alcançar esse milagre? Eu só estou esperando, não vai ver nunca. Isso serve para todos os aspectos da vida, seja espiritual, ministerial, conjugal, profissional, ministerial. Não é verdade? Eu sei, vou parar já. Não é verdade? Serve para tudo. Ou a gente se submete e vai buscar, ou a gente para de vez e perde tudo. Ou a gente busca e recebe e dá o brado de vitória. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Mas para terminar, nesse mesmo texto, ele diz assim: limpai as vossas mãos, pecadores. E vocês que têm duplo ânimo, aleluia, se humilhe perante ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. E lembrando, vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor por este culto, agradecer ao Senhor pela presença dEle, pelo Espírito Santo. E lembrando que amanhã estaremos aqui com as festinhas das crianças, né? Vamos chegar aqui um pouquinho mais cedo para a gente arrumar as coisas, né? Pode ter desde 1 ano até 100. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar aqui amanhã cultuando com as crianças, né? E alegrando também, porque nós não somos velhos, né? Velho é o corpo, mas o nosso espírito, igreja, aleluia, aleluia. Nós temos um corpo, porque esse corpo vai,
mas o Espírito que habita em nós, ele é eterno, aleluia, oh glória, aleluia. Então amanhã estaremos aqui para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, igreja? Quem precisa de oração? Em minha casa precisamos de oração, vamos orar por todos em nome de Jesus, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este culto. Agradecemos a Ti pela palavra, pela Tua presença, pelos cânticos, pelos louvores, por o Senhor usar a cada um que pegou esse microfone, ó Pai. Graças eu te dou por tudo, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, se conosco, nos ensina mais de Ti, que nós diminuamos e o Senhor cresça, que a Tua graça nos encha, meu Pai, ó Deus querido, nos molda segundo a Tua vontade, Pai querido, vá, Senhor, daqueles que estão dormindo, acorda, meu Pai, sacode, Senhor, aleluia, desperta em nome de Jesus Cristo, Senhor, desce com a Tua graça sobre os enfermos, doentes, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estarão aqui amanhã, meu Pai, Senhor, traga a cada criança, Senhor, os seus pais, para que juntos nós possamos adorar o Teu nome, Pai querido, nós já adoramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que vive e reina, para todos sempre, e toda a igreja diga, amém, glória a Deus, estenda as tuas mãos, que Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as comunhões e as consolações do Espírito Santo não esteja contigo somente hoje, igreja, mas esteja contigo todos os dias. E toda a igreja diga, amém. E as palmas exaltam a Jesus. Glória a Deus.